Oi, pessoal, beleza? Aqui é o Juliano. A gente vai falar hoje sobre Google Tradutor. É uma ferramenta que todo mundo conhece, praticamente. Todo mundo já usou algum dia. A gente entra lá no site, coloca uma palavra, vê qual é a tradução, ou até mesmo uma frase inteira, um texto com muitos parágrafos, e vê que em questão de segundos a gente tem uma tradução ali, né? Então, será que essa ferramenta é boa para ser usada por um tradutor profissional nos seus textos, quaisquer que sejam? Será que vale a pena usar essa ferramenta? Será que aumenta a produtividade ou não? É legal fazer isso? A minha resposta para todas essas perguntas é que sim, os tradutores podem usar o Google Tradutor ou qualquer outra ferramenta similar de tradução de máquina em todos os seus trabalhos de tradução, em qualquer língua, e produzirem resultados muito satisfatórios e a qualidade também não será afetada, certo? Alguns tradutores até têm um pouco de receio de dizer que usam o Google Tradutor, ou até dizem que tradutores profissionais nunca deveriam usar uma ferramenta como essa, porque não é legal, abaixa a qualidade e você vai realmente causar problemas para o cliente. Mas, assim, eu devo dizer que eu sou um dos tradutores que faz apologia ao uso 100% do Google Tradutor, inclusive em qualquer trabalho, e não acho que a qualidade seja diminuída. E agora eu vou explicar por quê. Bem, quando as pessoas falam normalmente do Google Tradutor, dizendo que não é para usar e que vai piorar a qualidade do trabalho, elas estão imaginando um cenário em que a gente pega o texto original, coloca no Google Tradutor, depois pega o resultado e entrega para o cliente. Isso aí realmente eu não recomendo, jamais. Porque a gente tem que revisar qual foi o resultado da tradução de máquina e fazer as edições necessárias, fazer as correções. Eu não estou nesse vídeo defendendo o uso do Google Tradutor como uma ferramenta onde você vai pegar o resultado dela e já entregar para o cliente. Então, esse é o uso que os tradutores reclamam do Google Tradutor. Simplesmente pegar o resultado, não olhar nada e já entregar para o cliente. Eu também concordo 100%. Eu não recomendo em nada essa prática. Agora, o Google Tradutor como um passo intermediário no seu processo de tradução, pode sim ser muito benéfico, aumentar a produtividade e não diminuir a sua qualidade, certo? O que eu defendo é o seguinte: você pega um texto, coloca no Google Tradutor, pega o resultado, lê o resultado, vê se ficou bom e vai fazendo as correções, tá? E depois que você fizer essas correções, você entrega a sua tradução. Exatamente dessa forma é totalmente possível. Porque imaginem só, fazendo aqui uma analogia, imaginem que você recebe um texto e você vai traduzir aquele texto de 10 páginas, por exemplo. E para traduzir esse texto, se você fizer o seguinte, fecha os olhos, coloca as mãos em cima do teclado e simplesmente digita aleatoriamente qualquer coisa que tiver na sua frente, sem olhar para o texto original. Você digita 10 páginas de caracteres aleatórios. No final, você vai ter um texto de 10 páginas que você pode chamar de tradução, né? Só que você não sabe o resultado, mas o resultado, com certeza, vai ser péssimo e não vai representar em nada o texto original. Agora, imagine que você pega esse texto aleatório e compara frase a frase com o original e vai corrigindo. Claro, nesse cenário maluco, você vai praticamente ignorar qualquer coisa que você digitou da primeira vez e vai substituir pela tradução correta, tá? Então, no final desse processo, tradução aleatória e correção, você vai ter uma tradução coerente do texto original, porque, né, quando você foi revisar o texto, você corrigiu as frases. Da mesma forma é o Google Tradutor. Você coloca um texto, você não olha, ele te dá um resultado que você também não sabe qual é, certo? Mas esse resultado não é igual a um texto aleatório. Ele é realmente uma grande aproximação da tradução correta daquele texto. Porque, claro, esse algoritmo existe, é um programa que vai sendo desenvolvido a cada ano e está melhorando a sua qualidade. Então, assim,
Tanto faz você digitar letras aleatórias durante 10 páginas ou usar o Google Tradutor e depois corrigir. Em qualquer um dos dois casos, no final você vai ter uma tradução muito boa. Só que se você usar o Google Tradutor, você vai precisar corrigir poucas coisas. E se você digitar um texto maluco, você vai ter que corrigir tudo. Então, assim, é mais ou menos nesse sentido, entendeu? Não tem diferença em você ter um passo intermediário, seja esse passo completamente ignorável, ou seja um passo que, de alguma forma, evita que você até escreva muita coisa, né? Porque o Google Tradutor ele vai te trazer uma tradução correta de tantas palavras, tantas frases vão ficar aproximadamente corretas, que você vai fazer poucas alterações. É nesse sentido, tá? Então, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês, que não tem problema nenhum de usar o Google Tradutor, contanto que você, claro, corrija e veja se ele traduziu corretamente e se faz sentido aquilo ali. É a mesma coisa, tá? Agora, por exemplo, qual é a minha prática? Eu não uso o Google Tradutor em todos os meus projetos, não. Por exemplo, tem situações em que o cliente especificamente explicita que ele não permite que você use tradução de máquina como passo intermediário. Nesse caso, claro, é melhor você não usar, porque pode ser uma quebra de contrato, se ele descobrir você vai ser penalizado e tudo mais. Agora, a maioria dos clientes não fala nada, então você pode usar. Os casos também que eu não uso é quando eu recebo os textos já nas ferramentas de tradução, sejam elas desktop ou online. Porque nas ferramentas de tradução, o texto ele já está dividido em vários segmentos. Não tem como eu ficar selecionando frase a frase, selecionando milhares de frases, uma por vez, colocar no Google, pegar a resposta, colar de novo. Isso aí é totalmente ineficiente. Então, se a tradução já vem na ferramenta, eu não uso o Google Tradutor. As únicas situações que eu uso o Google Tradutor normalmente são quando eu recebo algum texto no Word, tá? Se eu receber no Word o texto bonitinho, não está segmentado, não está na ferramenta, o texto completo, aí sim eu posso usar o Google Tradutor. E, normalmente, quando eu estou fazendo versões, ou seja, de português para uma língua estrangeira. Aí, nesses casos, quando eu tenho o documento no Word, quando eu tenho, normalmente, uma versão, aí eu uso o Google Tradutor sem medo, sem pena. E eu aviso para vocês que isso aí já me economizou horas e horas de trabalho e aumentou minha produtividade imensamente. Na semana passada, eu traduzi pouco mais de 4.000 palavras de alemão para português de uma entrevista e estava sendo pago 11 centavos de dólar por palavra, então um trabalho de pouco mais de $400 que eu fiz em 2 horas, porque eu passei todo o texto no Google Tradutor, eu vi o resultado em português, estava muito legal e eu passei 2 horas corrigindo esse resultado, porque claro, em cada parágrafo tinha algumas alterações para fazer, mas assim eu ganhei, de fato, em torno de R$ 1.000 por hora nesse dia. Trabalhei 2 horas e pouco. Também nos últimos dias traduzi um artigo científico de português para inglês e também usei o Google Tradutor e em pouco mais de 2 ou 3 horas já tinha corrigido tudo que era necessário. Mais uma vez, aí com alta produtividade e alta lucratividade. E a coisa boa de artigos científicos é que eles são textos muito diretos. O autor ele não faz muitos rodeios, ele fala as coisas, né, sequencialmente, de forma lógica. Então, esses textos que são mais científicos ou mais técnicos são muito bons para você usar tradução de máquina como passo intermediário. Agora, textos muito criativos de publicidade ou tradução editorial, tradução literária de livros e tudo mais, aí realmente também não recomendo e nem passa pela minha cabeça usar Google Tradutor em situações assim. Então, a questão é essa. Qual é o formato que eu estou recebendo no trabalho? É numa ferramenta ou é no Word? Qual é o tipo de texto? É um texto mais técnico ou é um texto mais literário? Quais são os pares de idiomas? E por aí vai. Tem alguns critérios que eu defino e aí eu penso na minha cabeça, vale a pena usar nesse caso ou não vale? Então eu digo para vocês que eu uso o Google Tradutor sem medo nenhum, sem peso na consciência nenhum.
Eu só uso, claro, naquelas situações em que eu vejo que vai ter algum benefício, porque tem alguns casos que realmente atrapalha mais do que ajuda. Aí vai de você testar e ver que situação dá certo ou não, tá? Às vezes até alguns tradutores pensam que a gente usa, mas aí falam, mas você não usa sempre, né? Eu não uso sempre, mas eu não teria problema nenhum em usar sempre, se desse certo. Porque, tipo assim, é como se uma pessoa falasse, quando você vai fazer contas, você usa uma calculadora, mas só de vez em quando, né? Porque às vezes você tem que fazer umas contas de cabeça. Não tem problema nenhum de você usar uma calculadora em todas as vezes que você for fazer contas. Isso aí não tem problema nenhum. Também não tem problema nenhum você usar o Google Tradutor em todas as vezes que você for fazer uma tradução. Contanto, é claro, que você verifique o resultado e faça as edições necessárias. E para vocês não acharem que eu estou falando isso só baseado na minha experiência e que ninguém mais concorda comigo, eu posso falar para vocês que eu assisti a uma palestra no Congresso da Abrates, em 2018, que foi no Rio de Janeiro. A palestra é intitulada Homem-Máquina, um estudo prático sobre tradução automática, do autor Michel Teixeira. E ele estava demonstrando ali naquele dia a sua dissertação de mestrado na Universidade PUC-Rio. E eu achei muito legal aquela palestra porque ele mostrou os resultados da tese dele, que foi fazer testes em tradução de máquina com edição humana depois, e viu que ele aumentou a sua produtividade, certo? E, inclusive, os resultados ficaram melhores. Então, é também um serviço que já está muito na moda hoje em dia. Pós-edição de tradução de máquina. Você recebe uma tradução de máquina e você pós-edita. Você revisa. É um serviço que eu já fiz muito. Não tem diferença nenhuma entre isso e usar o Google Tradutor. Eu quero mostrar aqui para vocês a chamada da palestra dele nesse evento da Abrates. Olhem só o título. Homem-Máquina, um estudo prático sobre tradução automática. Eu quero destacar aqui alguns trechos. Ele fala que nos últimos anos teve um salto na qualidade obtida pelo sistema neural do Google Tradutor. E também fala que realizou um estudo prático de pós-edição de tradução automática, inclusive usando o Google Tradutor, e que, no final das contas, as edições necessárias para se chegar a um texto final foi de qualidade profissional, certo? Agora, vamos ver quais foram as conclusões da tese de mestrado dele. A gente pode entrar aqui no site da PUC-Rio e achar facilmente a tese dele. Está aqui, Michel de Souza Teixeira, O Jogo da Avaliação, um estudo prático sobre tradução automática, dissertação de mestrado. E se a gente descer lá para a conclusão da tese, né? Claro, você pode ler aqui a tese completa, inclusive tem os exemplos aqui, tem toda a descrição que ele fez, como ele fez esse teste. E chegando aqui na página 122, a gente pode ler o seguinte: o jogo 1 mostrou, com os jogos da pós-edição, que o uso da tradução automática como ferramenta auxiliar é uma estratégia útil para o aumento da produtividade do tradutor, sem perda da qualidade do texto-alvo. Entenderam? Quer dizer, ele usou a tradução automática de máquina como um passo intermediário, revisou e depois obteve, no final, um texto de qualidade profissional. E aumentando a produtividade, o que é mais interessante. E aqui na página 123 a gente pode ler o seguinte: assim, é uma contribuição desta dissertação o desenvolvimento e a aplicação de métricas que põem em xeque a crença comum entre tradutores, inclusive, de que o uso de tradução automática prejudica a qualidade do trabalho final do tradutor. Pelo contrário, os resultados da comparação entre as pós-edições feitas para este trabalho e traduções feitas em contextos profissionais evidenciam a qualidade superior das primeiras. As primeiras, no caso, com a pós-edição de tradução de máquina. Logo, além do ganho de tempo, a tradução automática, TA, também permitiu um comprovado ganho de qualidade de tradução. Então, galera, a mensagem é muito simples. Usem e abusem do Google Tradutor. Aumentem a sua produtividade, aumentem o seu lucro e não comprometam a qualidade do texto final, pois você vai estar fazendo uma revisão de tradução de máquina. Em algumas situações é muito bom. Eu, sempre que possível, faço. Eu adoro
terminar coisas em poucas horas que às vezes poderiam me levar 2 dias. Então vale a pena, use e abuse, é muito bom, eu recomendo e cientificamente comprovado, é recomendado. Até mais e a gente se vê.